Meus amigos e minhas amigas, a torcida do Cruzeiro não está acostumada a ter uma semana tranquila. Isso já está virando rotina no Cruzeiro, porque ultimamente são mais notícias boas do que notícias ruins para preocupar a torcida. E a torcida começa a criar coisas na cabeça quando a semana assim está muito tranquila. E eu posso provar isso para vocês. Durante esta tarde, o zagueiro Zé Ivaldo fez uma publicação no teu Twitter e a torcida do Cruzeiro já pensou que o cara estava de saída, porque tinha um emoji, né, de um avião e também daquelas mãozinhas fazendo orações. Mas tudo isso foi explicado, tanto pelo jogador quanto pelo Samuel Venâncio. Mas antes de falarmos sobre este assunto, eu gostaria de pedir a cada um de vocês aí de casa que não se esqueçam de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso não sejam inscritos. Galera, é muito importante para o crescimento do nosso conteúdo. Eu conto demais com o apoio de vocês para bater a meta dos 800 likes. Vamos para cima, vamos para mais. Agora, galera, o Zé Ivaldo, durante essa tarde, fez uma publicação onde ele colocava o emoji, né, da oração, colocava o emoji de um avião e colocava o emoji de uma carinha, né, sendo tampada pelas mãos, mostrando certo nervosismo. Aí a galera já começou a pensar: ih, o Zé Ivaldo tá saindo, ih, o Zé Ivaldo deve estar viajando. E a gente tá sabendo só agora. Só que não é isso. O próprio Zé Ivaldo contou para todos que tem medo de avião. Então, por isso ele fez essa publicação. Colocou um pouco de mistério? Colocou. Preocupou a torcida? Preocupou. Até o Samuel Venâncio teve que fazer apurações sobre esse assunto. A torcida ficou tão maluca que pediu para o Samuel, podemos dizer assim, buscar informações para saber se o Zé Ivaldo fica ou não. Samuel Venâncio entrou em contato com o Alexandre Matos, que confirmou que Zé Ivaldo fica no Cruzeiro até o final da temporada, que a janela de transferências está fechada, então não faria sentido algum pedi-lo de volta. Galera, fica tranquilo, eu sei que é difícil de acreditar, mas notícias boas vão estar no ambiente do Cruzeiro daqui para frente, é a nossa nova realidade. Então fiquem espertos, Zé Ivaldo vai continuar conosco e não precisa ficar se preocupando com qualquer coisinha. Durante esta tarde, recebemos a notícia de que dois jogadores das categorias de base do Cruzeiro já se acertaram com outras equipes. Renato, de quem é que você está falando? Primeiro, quem é que se lembra do Paulinho, jogador de 21 anos de idade, que não tinha mais idade para continuar no Cruzeiro? Pois é, ele foi anunciado nesta quarta-feira pelo Botafogo, investindo nas categorias de base. Renato, você acha que vai fazer falta? Infelizmente, não acho. O Paulinho não fez uma boa campanha no sub-20 do Cruzeiro, se esperava muito mais dele pelo início da passagem que ele teve lá no São Paulo. É uma informação que foi divulgada pelo pessoal do Crias da Toca, mas infelizmente não foi um jogador que vingou e agora vai para o Botafogo. O outro atleta, eu estou falando agora de Marcos Vinícius, jogador que atua como volante, estava no sub-20 do Cruzeiro recentemente, mas era outro que tinha perdido espaço demais. Olha só, ele acertou a rescisão de contrato que ia até 2023 e está próximo de assinar com o Operário. Aos 18 anos de idade, Marcos tem ainda 1 ano e meio pela frente na equipe sub-20, a qual deve integrar no interior do Paraná. O jogador vem treinando em Ponta Grossa há alguns dias e deve realizar a assinatura do acordo ainda nesta semana. Sobre este jogador, a informação foi divulgada pelo pessoal do Globoesporte.com. O volante é mineiro da cidade de Mirabela e fez boa parte das categorias de base no Atlético Mineiro. Ele chegou no Cruzeiro em setembro de 2020. Nos últimos meses das categorias sub-17, ele atuou por lá, chegou também a ser capitão do sub-20, mas em algumas oportunidades ele não teve boas atuações e acabou perdendo espaço no decorrer da temporada. Foi mais ou menos assim que essa história ficou. Tanto Paulinho quanto Marcos Vinícius não têm mais vínculo nenhum com o Cruzeiro. Olha só, galera, vou colocar aqui para vocês as palavras do presidente do Atlético Paranaense sobre a relação dos times com a criação da nova liga. Prestem muita atenção nas palavras dele. Vamos lá. O que nós queremos dividir melhor, mais justo, né? E não o Flamengo ter 70 vezes o valor do Atlético Paranaense em pay-per-view. 70 vezes na mesma competição. Que joguem sozinhos. Joguem Flamengo contra Corinthians, Corinthians contra Flamengo. Agora, eles precisam dos outros 18 e querem, para fazer um produto, né, que é o Campeonato Brasileiro, e querem ficar, como sempre, com tudo.
Meus amigos, as palavras do presidente do Atlético Paranaense não foram brincadeiras. Isso tem que ser levado a sério. Se for para entrar numa liga, que seja dividido o dinheiro sobre a classificação de cada um no final da temporada. Pay-per-view tem que ser para todo mundo. Todos os times vão disputar o mesmo número de jogos contra todas as equipes. Então tem que ser respeitado os valores. Esse tipo de negociação tem que acontecer durante o ano. Não é do dia para a noite, mas com certeza deve ter êxito até o final da temporada. Tem uma promessa lá na Chapecoense que atraiu o interesse do Cruzeiro. Um jogador de apenas 15 anos de idade. O Cruzeiro foi inteligente e emprestou o meio-campista Claudinho para o time principal da Chapecoense e, em troca, pediu o zagueiro de apenas 15 anos de idade. Lembrando a vocês que ele vem em definitivo com o Cruzeiro, deve assinar sim, muito em breve, um contrato profissional conosco. Olha só, Cruzeiro recebe jogador destaque da Chapecoense em troca de Claudinho. O João Serve, zagueiro destaque do Sub-15 da Chapecoense, é o novo reforço do Cruzeiro. Mas o jogador já deu uma evoluída ali na tua idade e deve atuar pelo time Sub-17 da Raposa durante esta temporada. Quando a gente pergunta sobre o João Serve nos bastidores, ele é muito bem recomendado. É um cara que se fala muito bem dele, então por isso há uma expectativa de que ele dê certo. Ainda é muito cedo para falar sobre o jogador, para criar grande destaque sobre ele, até porque a gente viu poucas atuações do atleta e ainda assim vai precisar de muito tempo para amadurecer no time de base sub-17. Lembrando a vocês que Claudinho está emprestado até o final do ano à Chapecoense e, como uma das formas de abater o salário, o zagueiro foi cedido em definitivo ao Cruzeiro. A Chapecoense vai manter parte dos direitos econômicos do jogador. Desejamos todo sucesso aí, tanto para o Claudinho que está emprestado por lá, até também para o zagueiro que vem para a Toca da Raposa e a gente espera que ele tenha destaque no Sub-17. Prestem atenção, após 21 dias de trabalho, a diretoria do Atlético Paranaense decidiu pela demissão do treinador Fábio Carille. Isso mesmo, galera, demitiram o Carille após 21 dias. Ele tendo 7 jogos, 3 vitórias e 4 derrotas. E depois do 5-0, a diretoria decidiu demiti-lo. E já foi no mercado atrás de outro treinador. O ponto que eu quero chegar é que o Petzolano está chamando tanta atenção que a torcida do Atlético Paranaense se mobilizou nas redes sociais pedindo que a contratação dele acontecesse. Eu não estou falando que o Atlético procurou o Petzolano, mas a torcida do Atlético já sabe do potencial deste treinador e por isso se mobilizou tanto assim nas redes sociais para que isso acontecesse. Petzolano neste momento continua no Cruzeiro. Eu gostaria de ressaltar uma coisa, quem é que fechou com o Atlético Paranaense foi o ex-cruzeirense Felipão. E eu vou te falar, se depender do Felipão para o Vitor Roque jogar, ele tá lascado. Provavelmente o jogador deve voltar até mesmo para as categorias de base do Atlético Paranaense. Até porque ele é novo e o Felipão não tem costume de utilizar as categorias de base se não for realmente necessário. E a gente sabe que o Atlético Paranaense tem diversas opções. Então, se não for realmente necessário, se não for a última opção, provavelmente o Felipão nem deve utilizar esse jogador. Pelo menos é o que ele faz nos últimos anos dos teus trabalhos. Só força, né, pro próprio Vitor Roque, só força também pro Felipão. Vão precisar.